Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Se você já me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto que eu estou estudando bastante sobre inteligências artificiais e comecei a postar alguns projetos que eu e minha equipe a gente está desenvolvendo. Um deles, aliás, alguns deles, se tratam de agente GPT. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo. O agente GPT nada mais é do que uma aplicação avançada, tá? Do que o ChatGPT ele proporciona para a gente. Ele não é só ali uma ferramenta de interação em que você pode ter respostas muito boas, te ajudar ali no dia a dia, mas também ele pode executar tarefas para você de forma totalmente autônoma. Enfim, é realmente incrível, um pouquinho assustador algumas vezes, porque, como eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, mas os agentes GPT, eles podem conversar entre si para chegar a uma decisão melhor e realizar ali a tarefa ao qual eles foram previamente programados. Eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto eu vou falando também, melhor eu já abrindo aqui, compartilhar a tela. Beleza. O que vocês estão vendo aqui é o VS Code, que é uma plataforma de desenvolvimento que a Microsoft disponibiliza gratuitamente para quem quiser baixar, só colocar no Google. E nela você tem uma série de códigos aqui, que são os agentes, as tarefas e também a ordem que eles vão executar essas tarefas. Então, isso aqui é uma agência, como se fosse uma agência totalmente composta apenas por inteligências artificiais, que no caso aqui são 4 ou 5, tá? Cada uma focaria em uma determinada tarefa, e esses agentes eles vão executar uma tarefa em ordem, e também você pode colocar que eles executem ao mesmo tempo, mas nesse caso aqui faz mais sentido em ordem, porque, como eu disse, cada um tem uma atividade específica. Então, nesse caso aqui, que é como se fosse uma agência ou um escritório de analistas financeiros focados em criptomoedas, tá? Então, basicamente, o que essa agência que vai fazer, eles vão realizar uma série de pesquisas no mercado, várias pesquisas por segundo, e vão baseado em determinados parâmetros, tá? Vai ter um especialista, que é um agente, eu chamei de agente investidor, que ele já tem uma bagagem de investimentos, ele assume ali o papel de um investidor experiente e que já lida há anos com criptomoedas. Depois disso, ele vai conversar com outro agente, que é um agente, um analista, e eles vão basicamente eles vão trocar ideia. Ó, você viu isso aqui? Olha essa notícia, olha esses dados, olha esse histórico de venda, o que você acha disso, disso, tal, tal, tal. E quando eles chegarem a uma conclusão, eles vão passar para um outro analista sênior, e esse analista ele vai consolidar as informações e também, se ele concordar com o que os dois outros disseram, ele vai resumir e me avisar qual é a decisão deles. No caso ali, como a gente está falando de criptomoeda, seria de investir ou de vender, tá? E vai também para dar um resumo sobre o que eles conversaram, né? Fornecer alguns insights. Então, vamos ver isso aqui ao vivo acontecer. Bom, então, bora ativar aqui a nossa agência. Python, main.py. E agora a mágica vai acontecer. Bom, então ali o primeiro agente começou, ele é especialista em realizar pesquisas de mercado e ele já começou dizendo para identificar o histórico de preços, precisa acessar sites fornecidos, e aí ele vai acessar, ele vai buscar o conteúdo, ele vai analisar, ele vai interpretar os dados, que no caso que ele vai buscar ali é uma tabela, tá? Que tem o gráfico com o histórico de preços, e ele está agora fazendo as análises. Aliás, desculpa. Agora ele está fazendo as pesquisas, né? Então, quando ele chegar à conclusão do Bitcoin, ele vai para o Ethereum, que é o exemplo aqui. E, pelo jeito, ele já conseguiu as informações do Bitcoin e agora está indo para o Ethereum, tá? E ele acabou de chamar o especialista em análise de dados para atuar como um coworker, tá? Então, ele já vai começar a analisar os dados coletados. Olha lá que top isso aqui, cara, é muito doido. E o mais legal aqui, isso que eu falei que é um pouco assustador, quando eles começam a meio que discutir, entre aspas, assim, que o primeiro agente, ele falava, consegui as informações, agora a gente pode analisar. E o segundo agente, ele fala assim, isso não é suficiente para a gente chegar a uma conclusão, volta e pesquisa mais.
Então, eu acho interessante isso, sem falar também que eles decidem qual abordagem. Por exemplo, teve um caso de um dos testes, que era uma agência de marketing digital de um projeto, e o agente de pesquisa, ele não estava conseguindo encontrar informações relevantes. E o agente especialista sugeriu para ele, falou assim, ó, você está fazendo... É engraçado porque é desse jeito que eles falam. Você está fazendo desse jeito que não está dando certo, então tenta uma abordagem diferente. Tenta pesquisar pelas palavras X, Y, Z. E aí ele falou, realmente, agora eu consegui, esses são os resultados. Então, é uma doideira, porque eles conseguem identificar erros e resolver esses erros sem precisar da intervenção humana. Então, isso é realmente incrível. Bom, eles estão agora realizando ali o trabalho. Ele acabou de delegar o trabalho para um coworker, que é... Olha, ele pediu para fazer mais pesquisas. Olha que interessante. Ele acabou de delegar o trabalho e agora ele está pesquisando agora quais são os fatores que influenciaram na oscilação do preço do Bitcoin e do Ethereum. Então, aí ele está buscando, barará, e para você ver como ele consegue ser bastante completo, né? Então, ele não basicamente pegou lá os dados de um gráfico, mas ele está buscando informações além daquelas que ele já pegou para tentar entender o porquê daquilo, tá? Então, é realmente uma análise bem séria. Aqui ele identificou um erro. Tem alguns sites que eles bloqueiam acesso de robôs assim desse tipo, tá? Ele está realmente buscando, acessando os sites. Então, ele acabou, teria que continuar precisando de sites específicos. Então, ele tentou entrar provavelmente ao Wall Street Journal, não sei, é meio que ele tentou o Wall Street Journal e não conseguiu porque ele foi bloqueado. Provavelmente foi algum software deles que não deixa ter esse tipo de acesso, né? Então, aqui beleza, agora ele foi em outro, ele falou que ele conseguiu várias informações relevantes e está continuando a conversar com o agente especialista, o agente investidor. Tá? Deixa eu voltar aqui nessa tela. Estava antes. Ok, então continuam conversando, trocando ideia. Vamos ver se ele já conseguiu informações suficientes para passar para o próximo agente. Então, eu preciso começar pesando fatores por hora. Então, foi bloqueado de novo. Tem vários sites que têm esse tipo de mecanismo. E eu poderia estar muito bem agora indo tomar um café, fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. E eu só estou aqui realmente narrando o que está acontecendo para mostrar para vocês, tipo, quão top é. Mas eu não precisaria estar aqui. E no final, ele vai mandar um e-mail avisando que ele concluiu a tarefa. Tá? Então, realmente, eu não preciso ficar acompanhando. É zero intervenção humana. Isso é, tipo, absurdo, né? Realmente, há pouco tempo atrás, foi que a gente imaginar que daria para fazer isso. Então, ele está pesquisando, continuou, ele foi em vários sites. Olha, conseguiu vários insights bacanas aqui, coletei várias informações relevantes, os fatores podem impactar os preços, podem afetar... Ele fez um resumo, ok, ele falou que é volátil, normal, ele tá ok, agora provavelmente ele vai passar para o próximo agente, que vai ser o agente analista sênior, acredito, para depois passar para o compilador, o agente que vai compilar tudo. O analista sênior, ele vai meio que analisar se realmente faz sentido tudo o que os outros agentes fizeram. Bom, o analista sênior pediu mais algumas informações, então, ixi, ele está indo numa pesquisa bem profunda mesmo. Bom, e aí toda vez que ele é barrado em algum site, né, ele vai tentar uma outra alternativa. Então, conseguiu mais informações relevantes, aí ele começa a juntar com o que ele já tem, resume e vê se já ele decide se é o suficiente. E agora ele buscou um outro tópico. Então, assim, ele define quais são os principais tópicos que ele vai ter que entender para chegar a uma conclusão pela informação relevante. Agora ele falou, agora consegui a informação que eu queria,
agora eu vou buscar tal coisa. Ah, consegui informação, agora eu vou buscar tal coisa. Aí quando ele falar, quando ele vê que ele conseguiu informações suficientes, Bitcoin, barará. Então ele está buscando aqui, como lançamento de ETFs, tá? Agora ele entrou num site que ele foi bloqueado e ele vai ficar nisso aí de até ele conseguir informações suficientes. Ah, e o mais legal, uma das coisas mais legais também, é que esses agentes, eles lembram de todas as conversas que eles tiveram. Isso significa que eles vão ficar cada vez mais inteligentes e, muito provavelmente, não vão precisar realizar tantas novas pesquisas, tá? Aqui é porque realmente ele está buscando uma informação inicial e, conforme ele vai ficando mais inteligente, ele não vai investir tanto tempo em determinadas buscas, só vai realmente ali para atualizar. Então, isso é bem legal também desses agentes GPT. Então, ele está fazendo vários tipos de pesquisa para cruzar as informações. Então, ele pesquisou desde até a troca de um CEO de uma grande empresa ali que administra capital, até interesses de governos em investir nesse tipo, em ETF, que são outras moedas, né? Aí também é interessante falar, por exemplo, você pode falar, pô, mas e tem risco dele ficar pesquisando aí para sempre? Não. O máximo que ele faz de pesquisa são 15 acessos que ele vai tentar realizar. Se alcançar esses 15 acessos, ele é obrigado a gerar a melhor resposta com base no que ele conseguiu. Tá? Então, é uma trava. Você pode diminuir, você pode colocar, eu quero que você faça 3 acessos só na internet. Tá? Então, aí eu deixei 15 mesmo, que eu quero que ele busque a melhor resposta possível. Nossa, agora ele foi longe, hein? Agora ele foi pesquisar como que deixa eu até ler aqui, porque achei muito louco. Por último, vou pesquisar como as pressões regulatórias na Nigéria podem afetar a tendência de alta do Bitcoin. Bom, então, depois de muita pesquisa, eu deixei rolar, porque realmente eu vi que ele estava indo atrás de umas informações muito interessantes e eu fiquei curioso para ver o resultado final de toda essa pesquisa aí. E agora, o agente investidor, ele está analisando os dados e bolando uma estratégia de investimento. Bom, então chegamos de fato aí ao final e vamos ver qual foi a conclusão que os agentes chegaram. Bom, então vamos lá. Agora, com base nas informações fornecidas pelo especialista em análise de dados e criptomoedas e análise do gráfico de linha, posso formular uma resposta final. Com base na análise dos gráficos de Bitcoin e Ethereum, ambos mostram uma tendência de alta a longo prazo, embora com períodos de volatilidade significativa. Para o Bitcoin, a tendência tem sido acompanhada por um alto volume de negociação, sugerindo uma forte atividade no mercado. Contudo, deve estar atento a possíveis sinais de reversão de tendências. Quanto ao Ethereum, a volatilidade e o volume de negociação mais baixo sugerem um mercado mais incerto. Normal, uma moeda menor, né? Os fatores que podem afetar o preço do Bitcoin incluem o lançamento de ETFs de Bitcoin à vista, a especulação sobre identidade de Satoshi Nakamoto. Isso aqui olha um pouco, né? Porque, enfim, mas de fato, se dependendo de quem for, com certeza influencia. Então, ele não está errado. As previsões do novo CEO da Binance e as pressões regulatórias da Nigéria. Para o Ethereum, a demanda da Binance aumentou após as ETFs de Bitcoin, de acordo com a empresa, aumentou após os ETFs de Bitcoin e um acordo da empresa nos Estados Unidos, juntamente com a recente queda do Bitcoin. Então, ele buscou ali uma correlação entre as duas moedas. A estratégia de investimento para Bitcoin deve ser de longo prazo. Concordo. Aproveitando os possíveis aumentos de preços com o lançamento de ETFs à vista. Então, ele prevê aqui talvez um aumento um pouco mais exponencial em breve, com a atenção à especulação sobre Satoshi Nakamoto de novo e as pressões regulatórias da Nigéria. Para o Ethereum, a estratégia deve ser de curto e médio prazo, dada a volatilidade e a sensibilidade à queda do Bitcoin, com o aumento da demanda da Binance. E o aumento da demanda na Binance. Portanto, com base na análise, a tendência de alta do Bitcoin e Ethereum provavelmente continuará no longo prazo, apesar da volatilidade. Os investidores de Bitcoin devem manter uma abordagem de longo prazo.
enquanto os investidores de Ethereum podem querer adotar uma estratégia de curto e médio prazo devido à volatilidade. Da mesma forma, é crucial para ambos estar atentos a sinais de reversão em tendências e fatores que podem afetar os preços das criptomoedas. Beleza. Ele realmente gerou um relatório bom, tá? Se você estuda um pouco sobre criptomoedas, você sabe que, de fato, existe uma imprevisibilidade muito grande nesse mercado e, geralmente, sempre é melhor você analisar e investir a longo prazo, tá? Então, eu acredito, através de tudo que a gente já estuda aí, que as criptomoedas elas vão cada vez mais serem utilizadas e quanto mais gente negociando, enfim, a tendência é de aumento, tá? Então, aqui foi mais caso ele realmente prevesse uma queda se você, né, uma queda ali de curto prazo, porém normal, nada fora da curva. E eu poderia também, com base nisso, dizer para ele que eu quero que ele preveja grandes quedas. Por quê? Eu posso adotar uma estratégia de quando houverem grandes quedas, de eu poder estar atento para comprar, tá? Então, isso tudo é totalmente lapidável e, tendo uma noção, eu fiz hoje essa agência aí, tá? Então, muito provavelmente eu vou ainda melhorar bastante coisa nela para ficar cada vez mais rápido, preciso e trazer insights aí. E, cara, isso aqui pode ser aplicado a qualquer negócio, não só a criptomoeda. Ontem eu fiz uma de marketing digital, tá? Então, se você quiser aprender a fazer isso e, enfim, tudo que tiver envolto aí nesse mercado de inteligências artificiais, né? Eu estou cada vez mais estudando sobre isso e me ligando a pessoas que também estão caindo de cabeça nesse tema. Me segue lá no Instagram, que em breve eu vou ter novidades sobre um curso e também outras coisas referentes à inteligência artificial aplicada a negócios. Aliás, a gente pode até fazer um negócio legal. Escreva nos comentários que tipo de agência você quer que eu crie. Por exemplo, eu criei aqui uma de análise do mercado de criptomoedas e a outra de marketing digital, que cria copies, enfim, VSL. Então, deixa aí nos comentários uma sugestão, qual o tipo de segmento, ou enfim, você quer que eu crie, que eu faça os agentes para gerar insights aí para gente. Certo? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.